Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindo a este Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, que acontece ao vivo às terças-feiras a partir das 2h30 da tarde. E toda terça-feira, todo dia, tem a reprise do Floripa em Foco, né? A partir das 22 horas. E é com prazer que recebemos mais uma vez no Floripa em Foco do Sintesp o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, o aposentado do DETER, o lagiano de Infra. Eu te mudei de setor agora, Antônio. Antônio Celestino Lins. Bem-vindo, Antônio. Tudo tranquilo? Graças a Deus, né? Boa tarde. Boa noite e boa madrugada. Boa tarde, boa noite e boa madrugada no reprise, né? Isso. Estamos aí mais uma vez para poder trazer as discussões, né, com relação ao momento difícil que está passando o servidor público no estado de Santa Catarina, tendo em vista aí os últimos acontecimentos com relação aos ataques do governo à entidade e ao próprio servidor e ao serviço público. Coisa séria. Inédita, né, Antônio? Diz o Volney, que é o diretor de comunicação do Sintesp, já falou várias vezes aqui no Floripa em Foco, que isso nem no tempo da ditadura, só no tempo da ditadura militar se via uma tentativa de intervenção estatal no sindicato, né? Mas o Sintesp também está dando seus passos, articulando suas forças, chamando apoios para ver como é que se encaminha essa questão, né? Dentro da estrutura do sindicato e da história do sindicato, a gente não tem registro de uma atuação idêntica a essa que aconteceu agora, uma invasão ao direito, né, de expressão, de liberdade, de movimento paredista, até porque o sindicato é uma entidade que representa uma categoria e, por consequência, tem o direito à greve. É constitucional isso, né? Sim. Se você não tem negociação de uma forma pacífica, de uma forma... No diálogo, você busca o movimento paredista, que é um instrumento né, legítimo de última instância até. A gente hesitou, muitas vezes nesta Câmara aqui a gente falou, né, que o sindicato tinha preocupação com os serviços e com a população e que nós não queríamos a greve em momento nenhum. Ela ocorreu justamente por uma falha do governo, né, ou por uma teimosia, intransigência do governo, e eu vejo assim, Silvio, que na verdade é uma intransigência burra do governo. Burra, né? Eu acho que a expressão assim, chula até, o governador entende se ele ouvir essa expressão, né? Porque é importante que os telespectadores também tenham clareza, né, da Exatamente, situação. Né? Assim, foi uma intransigência muito burra, porque as negociações não ocorreram e toda forma de concessão, se é que se pode falar nisso, que o governo fez, foi de forma arbitrária, desrespeitando, né, de uma forma vergonhosa a instituição, né? E dando todo o aval ao seu secretário da Fazenda e da Administração, que trataram de uma coisa também assim, a 7 portas, fechada. Não foi negociado com os servidores? Em momento algum, com o Sintesp. A gente tinha muita boa vontade, participamos de muitas reuniões, mas sempre era jogado com a barriga e tal, até porque o negociador que o governo colocou à nossa disposição não tinha poder de decisão, né, que era o Décio Vargas, não tinha poder e ele se especializou em não ter poder. Em não ter poder mesmo e enrolar, né? Muito bem. E ele é o do CONER, CONER que se chama? É o diretor do CONER, né? Que é o conselho eleito... Conselho de negociação, né, do governo. Só negociar. O trabalho do CONER é negociar com a barriga. Mas empurrar com a barriga, né, na verdade. Então, e teve categorias que chegaram a entrar em greve, e aí terminaram a greve, suspenderam a greve para demonstrar uma boa vontade em negociar e não houve negociação. Eu acho que o sindicato foi tão injustiçado no tocante às ações que o governo e a OAB e a Procuradoria-Geral do Estado fez, o próprio Judiciário também, né, que tomou assim, deu sentenças absurdas, inéditas,
contra a categoria e contra a entidade, dada a todo o trabalho que a gente fez, toda a boa vontade que o sindicato teve e a categoria em negociar, tanto é que a Fátima decretou greve numa semana, na outra semana já suspendeu para negociar. E mesmo assim, eles ficaram empurrando com a barriga as propostas, porque nós tínhamos projetos claros, como o DEINFRA, nós tínhamos um projeto claro. O DEINFRA colocou um projeto na Casa Civil, protocolou o projeto lá no dia 11 de março, e ele já estava elaborado desde o dia 28 de janeiro, que era compromisso do secretário da Infraestrutura, Valdir Cobalcini, de elaborar um projeto no início do ano para atender o DEINFRA até para já evitar uma greve que deveria ter acontecido no ano passado. O projeto de reestruturação existia. Exatamente, já existia um projeto, mas ele era empurrado com a barriga. Em momento algum o governo chamou a gente para negociar, para discutir pontos, valores, cláusulas do projeto, e o servidor na angústia, né, porque nós tínhamos um projeto idêntico, os valores eram idênticos aos valores do Proeficiência, que o governo criou na cabeça dele no final do ano passado, um dos frutos da revolta do servidor, né, porque além dele dar a extensão do 100% da GAF para todas as categorias, da gratificação de atividade fazendária, que para uns não representava nada, que eu falei aqui nesta câmera, aqui nesta TV, que a Fátima não tinha nada, porque eu sabia, a Fátima já ganhava 0,97, então ficava com 0,3, eu até citei aqui que os valores eram irrisórios e dividido em 3 anos. E eles não quiseram aceitar. Então, exatamente, e o governo não discutiu, não entendeu a boa vontade do sindicato e das categorias, né? E mesmo assim, a Fátima suspendeu a greve, o projeto era idêntico para todo mundo, porque desde uma vez que o governo aponta para a sociedade categorias eficientes, como ele chamou o Proeficiência, para aquelas 3 categorias que ele deu no ano passado, ele classificou os demais servidores de ineficientes. E aí nós, especialmente do DEINFRA, não podemos aceitar, pela história que o DEINFRA tem nesse estado, de construção, de recuperação de estradas, o trabalho que já realizou. Todo o trabalho. Eu sou funcionário do DEINFRA de carreira, entrei no DEINFRA em 68. Quando eu entrei no DEINFRA, eu já subi para cima de uma máquina para cortar a estrada de São Joaquim a Lages. Quer dizer, então são 44 anos de história do DEINFRA. Não, eu citei um exemplo, eu como funcionário, mas o DEINFRA, né, de construção tem mais de 60 anos. Todas as rodovias, as SCs que estão cortadas nesse estado, foram obras executadas pelo DEINFRA e que estão aí até hoje. Sim. Né? É diferente, inclusive, né? Um trabalho que tem que ser reconhecido. Diferente, inclusive, depois que começaram as terceirizações, você faz uma pavimentação asfáltica hoje, não aguenta mais um ano. Né? E o dinheiro vai. Quando não fazem o asfalto e na semana seguinte estão fazendo um buraco ali para botar um cano. Na verdade não tem planejamento, é uma falta de planejamento. Sem qualidade, sem planejamento. Quer dizer, com indícios de superfaturamento rolando. Em todos eles, nós temos hoje aí as pontes, né, em xeque, a própria ponte Hercílio Luz, e ainda com um agravante, né, tem as outras 2 pontes que estão aí sem manutenção há algum tempo, e o DEINFRA, os técnicos do DEINFRA já estão chamando a atenção para o que pode ocorrer no futuro com a falta de manutenção da ponte Colombo Salles e da Pedro Campos. Né? E embaixo a passarela já está interditada. Inclusive com corrosão, né, das bases, e isso é um risco. E o governo não se preocupa com isso. E aí o DEINFRA tem toda uma estrutura para fazer isso, como sempre fez. O próprio laboratório central que tem ali em Barreiros, que o governo já atacou por várias vezes a extinção, né, do laboratório central, entregando para outras entidades, e agora de novo, nós já barramos algumas, agora de novo estão invadindo. Estão querendo esvaziar lá o DEINFRA. Mais uma Aqueles vez. Equipamentos delicados todos. O coração, o DEINFRA só existe se existir aqueles equipamentos. Laboratório central, o laboratório de pesquisa, de análise, porque é o que faz, em última análise, repito aqui, já falei uma vez, a validação, né, que valida as rodovias, as pontes
para que o transeunte, para que o catarinense possa liberar para uso com tranquilidade e com segurança. Aquele laboratório está sendo extinto, está sendo sucateado, está sendo jogado às traças para cederem o espaço para outros órgãos, que é até legítimo que queira o espaço, sim, mas não em detrimento... que está ali há 60 anos exatamente, serviços. Exatamente. Então isso a gente não pode aceitar. Terceirização, falta de servidores. O Tribunal de Contas já encaminhou no ano de 2012 para o DEINFRA que havia uma necessidade expressa, inclusive com determinação do contrato com o BID, que é uma verba carimbada para a infraestrutura, mas que tem recursos destinados para pagamento de pessoal. E em 2012, no final de 2012, já recomendou o DEINFRA para que fizesse um concurso público imediato, no mínimo de 450 servidores, para repor o quadro, porque a previsão é que em 2017, com o quadro atual de ativos, ele vai se reduzir de 700 para mais ou menos 200 servidores, porque entrarão já... Exatamente, em 2017, 553 servidores do DEINFRA hoje, na ativa, estarão em condições de se aposentar. Em 3 anos? Em 3 anos não tem mais servidores, né? E o governo está vendo que a terceirização, ela cada vez precariza mais, nós não temos manutenção nas rodovias, nós não temos conservação nas rodovias, estão todas esburacadas, né? E o equipamento foi jogado às traças, foi sucateado, foi leiloado, foi doado às prefeituras. E a terceirização precariza as condições de trabalho, não só o equipamento, a prestação do serviço. Ela é nociva em todos os sentidos, porque ela é nociva para o cidadão, porque ela não presta o melhor serviço. O empresário, a empresa, o terceirizado, ele não se preocupa com a qualidade, ele se preocupa com o lucro. Com o lucro. Sempre foi assim. E nunca vai ter como qualificar os trabalhadores do jeito que o DEINFRA qualifica. Com certeza, com certeza. Você tem hoje servidores terceirizados que estão trabalhando nas nossas obras, que não têm a mínima de instrução técnica e nem prática para exercer o serviço. Porque eles buscam no mercado ali, quem está à disposição para ganhar R$1.000, ganhar R$600, ganhar salário mínimo. E só abrir um parênteses, né, Antônio? No caso da Celesc, que também sofre terceirização em todos os setores. Na mesma linha, né? Risco de vida, inclusive, porque é pessoal qualificado, mas não tanto quanto a Celesc pode qualificar os seus trabalhadores. E Justiça e Cidadania, outro exemplo. A Justiça e Cidadania. Justiça e Cidadania também. É terceirizado aos montes. Também. Olha o Caianduba aqui, Itajaí, 90% é terceirizada. Né? Montesinos está ali dentro dos presídios, né? Lidando com presos perigosos, com pessoas que tem que se ter uma habilidade para tratar. Nós temos ali um número resumido de servidores públicos, né? Que ainda fazem um milagre, eu diria, né? Dentro da segurança dos presídios. Então está tudo socateado, né? Agora, o governo precisa tomar uma providência, porque isso vai levar a alguma coisa daqui a pouco, né? Não há como se manter, porque você não consegue maquiar uma coisa por muito tempo, né? Daqui a pouco aparece. A própria população reclama, né, que o governo tem algumas estratégias de propaganda, de marketing, né, para maquiar. Mas a própria população reclama. Se você faz uma enquete aí na sociedade, fala de rua, fala de saneamento básico, fala de esgoto, fala de saúde, fala de educação, está tudo precarizado. Tudo, né, Antônio? Tudo. Antônio Lins, vice-presidente do Sintesp, o Sindicato dos Servidores no estado de Santa Catarina, no Floripa em Foco do Sintesp, que vai para um breve intervalo, e na volta vamos falar das gratificações fazendárias, é o nome, né, Antônio? Que alguns departamentos, algumas categorias... Ele deu um nome diferente agora, né? A primeira que ele deu no ano passado era GAF, gratificação fazendária. Agora ele criou o nome de retribuição financeira. Retribuição financeira. Daqui a pouco, então, depois do intervalo, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O
que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, toda terça-feira a partir das 2h30 da tarde. Nesta semana conosco, o vice-presidente do Sintesp, o Antônio Lins, que está nos contando sobre a gratificação, que agora tem o nome de retribuição financeira, estabelecida através de medida provisória para algumas categorias de servidores públicos. Segundo a medida provisória 196, agora do dia 7 de abril, né, Antônio? 8 categorias tiveram o benefício dessa retribuição financeira, que é o DINFRA, da qual, né, o Antônio foi trabalhador, agora está aposentado, a Fátima, os trabalhadores do Porto de São Francisco, o Gabinete de Planejamento, né, do Governo do Estado, a Secretaria de Infraestrutura, a Junta Comercial, teve a retribuição financeira também o DETER e a Casa Civil. Por que só 8? Por que a Fundação Catarinense de Educação Especial, a Fundação Catarinense de Cultura, que estava reivindicando isso também, não foi contemplada? Olha, Silvio, Teria que perguntar para eles, talvez, né? Olha, assim, é lamentável, né, a gente ver esse tipo de acontecimento, porque o governo, ele acaba gastando e não contempla. Né? Primeiro porque, aquilo que eu falei, ele não conversa com as entidades. Olha como o governo é burro em não conversar com as entidades. Porque se ele conversa com a entidade, de repente você distribui um bolo, né, e tu consegue contemplar todo mundo e o sindicato avaliza. Porque com o aval da entidade, o servidor confia na entidade. O trabalhador confia na entidade. Mas o governo faz a revelia, a mesma coisa que ele fez em novembro do ano passado, quando ele mandou as MPs para a Assembleia Legislativa também, a revelia, o famoso pacotão que contemplava todo mundo, entre aspas, a secretaria dizia isso, está todo mundo contemplado. Inclusive criaram uma super gratificação para 3 entidades, que para mim foi o pior engano do governo, foi o pior erro que o governo cometeu. Gratificação, né, para 3... Gratificação para 3 entidades, num valor estimável, considerável, num calendário inferior ao calendário dos demais. Quer dizer, se ele só inverte o calendário, ele já teria amenizado a situação, porque aqueles já tinham 100% de uma gratificação que os outros iriam receber ou vão receber até 2016. E aí ele pegou aqueles que já tinham e deu mais uma de 4 mil e pouco, e ainda com o calendário resumido. Quer dizer, não dá para entender a estratégia. Se é que é uma estratégia, é errada. O governo precisa reavaliar. E a gente foi lá e falou, eu cansei de falar para o Décio, vocês erraram, vocês têm que admitir que erraram e agora tem que corrigir esses erros. Quando nós nos reunimos, o sindicato sempre denunciou, sempre chamou atenção, né? Agora, a exemplo do que fizeram no ano passado, novamente agora em abril, todas as categorias se mobilizaram, aquelas que não tinham ou que tinham o compromisso do governo de terem os seus pleitos atendidos no início do ano. Chegaram a entrar em greve. Inclusive o DINFRA. Por que o DINFRA não fez greve? Porque o DINFRA estava numa negociação, a exemplo do que fez a Fátima,
né, que entrou em greve e depois suspendeu porque o governo prometeu, queria atendê-los, né, apesar de que fez da forma que fez, não atendeu no projeto que eles tinham, né, mas acabou empurrando com a barriga e deu alguma coisa na última hora, sem o mínimo conhecimento da categoria também, porque a gente acompanhou até o dia 4 de abril, que era o prazo máximo para nós. Pré-eleitoral. O governo não tinha nada, tinha alguma coisa, mas não abria para ninguém. Quer dizer, o governo fechou mesmo, é um governo ditador, é um governo arbitrário que faz o que ele pensa, né? Eu acho que gasta mal, investe mal, porque ele não conversa com as entidades, não conversa com quem ele tem a obrigação de fazer, né? Acabou dando uma gratificação que, diga-se de passagem, acabou contemplando algumas categorias, né? O DEINFRA, a Fátima, como você já citou, essas 8 entidades aí, acabaram ganhando uma gratificação igual. A famosa retribuição financeira, criada pela MP 196, né? E vai ser pago até 2016. Parceladamente, e também ela é por categorias. O grupo 1, que é o grupo dos trabalhadores no início de carreira, né, que não exige escolaridade, o máximo 5ª série, ficaram com R$600, dividido em 4 parcelas também. O grupo 2, que é o grupo de 8ª série, ficou com R$900. Em 4 parcelas? Em 4 parcelas também. O grupo 3, que é o nível técnico médio, que é o grupo que eu pertenço, R$1.800, em 4 parcelas. E o nível superior, que reivindicava R$4.400, que era o Proeficiência, acabou ficando com 3. R$3.000. R$3.000 também em 4 parcelas. Quer dizer, mais uma vez ele não contemplou os engenheiros do DEINFRA, por exemplo, para fazer justiça, né? Os engenheiros vão ficar ganhando menos, no final de tudo isso vão ficar ganhando menos ainda do que um funcionário, um servidor, um trabalhador das outras 3 entidades que foram contemplados com 2 anos de antecedência. E como é que vai ser esse parcelamento? Até 4 parcelas? Ele vai ser, a primeira parcela, dá para você pelo menos fazer um planejamento. A primeira parcela sai agora em agosto de 2014, então você em 2014, para os servidores que estão ouvindo, e até eu quero parabenizar porque o servidor do DEINFRA te ouve, porque na outra vez eles me cobraram, né, e eles estão todos ligadinhos aí, dá até um alô aí para os servidores do DEINFRA que estão ligados na TV Floripa. E o pessoal lá falou que está ligado porque eu falei que hoje eu estaria aqui. E um abraço para aquela moça que não comeu a paçoca e o pinhão lá em Lages, que está assistindo também pela internet, né? Então em 4 parcelas, né? Agosto agora desse ano. Agora em agosto. Em março de 2015, agosto de 2015 e março de 2016. Como a gente tem a outra que também veio parcelada, então acaba somando, acaba dando alguma coisa. Nós temos uma parcela em setembro, então esse ano, todos os trabalhadores que entraram na MP nas leis complementares do ano passado, eles vão receber 2 parcelas esse ano, uma parcela em agosto, que é da retribuição financeira, e a outra parcela dos 35% da diferença em setembro. Da fazendária em setembro. E no ano que vem terão 3 parcelas. Nós teremos então uma parcela em março da retribuição, uma parcela em agosto da retribuição e uma parcela em setembro da gratificação fazendária. Então, dá para pelo menos você fazer um planejamento. Não é vencimento, quer dizer, é uma gratificação, acaba não contempla porque o governo não cumpriu a database, não paga a database. Isso é importante que se diga. Para nós é um prejuízo. E apesar de serem aumentos, né, Antônio, estão correndo atrás do prejuízo. Com certeza, não é benefício até porque ele extingue, né? Ele criou uma lei e extinguiu a outra. Ele deu uma gratificação no ano passado e extinguiu a outra. Como assim? Não, quando ele criou a GAF, ele extinguiu as leis que existiam de gratificação. Aquilo que eu te falei que aconteceu no Porto. Né? Ele deu, no Inmetro, ele deu R$ 1.531, o 100% da GAF, mas extinguiu uma lei que já era 100% para eles. Quer dizer, enquanto que vencimento não, né? Vencimento ele é fixo, ele vai para o salário. E é isso que o sindicato está buscando, que a categoria precisa lutar e brigar por isso, e o governo precisa entender que ele tem que vir para a mesa para discutir a lei 15.695/2011,
que foi ele que criou. A lei da database. Que não está sendo, enfim, né, Antônio? Então, para fecharmos, a retribuição financeira que veio por medida provisória agora no início de abril, contemplou 8 categorias de infra, Fátima, Porto de São Francisco, planejamento de Estado, infraestrutura do Estado, a Junta Comercial, o DETER e a Casa Civil também, Secretaria de Estado. Ficaram de fora a Secretaria de Assistência e Trabalho. De uma forma injusta, ficou o Inmetro de fora, porque o Inmetro fez uma negociação com o presidente, que é nomeado pelo governador, mas a negociação ficou a nível de federal, né, que ela tem um convênio com o Inmetro Nacional. Sim. A Secretaria de Justiça e Cidadania também ficou fora, a SST, que é da Família e Renda, né, que é o Cine, inclusive, a Fundação Catarinense de Cultura e a Fundação Catarinense da Educação Especial. Ficaram de fora. Ficaram de fora, de uma forma assim, raivosa, até parece que o governo quis puni-los. Quer dizer, é um governo que fica lidando com picuinhas e prejudicando pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que fazem a história desse Estado, especialmente a cultura e a educação, né? Que não foram nem citados aqui, né? Que tem o pessoal dos professores que estão também na sua batalha. E dizer pessoal ainda da saúde. Dizer ainda que a gente, antes de encerrar, que a gente está negociando. As greves só foram suspensas ou tiveram seu encerramento em função de um compromisso do governo de negociar, o que não está acontecendo na prática. Teoricamente, o governo diz que está tudo bem, que a greve cessou, que o governo resolveu o problema, mas na prática não aconteceu nada, né? O próprio documento que nós temos aqui, que é o documento do acordado do Inmetro, assinado pelo presidente do Inmetro, e que não está sendo cumprido, né? Porque na prática os servidores estão sofrendo, esse documento aqui, né? Os servidores estão sofrendo o prejuízo dos dias parados, que foi acordado para não ser descontado, né? E a proposta de gratificação que tinha para eles, inclusive acordado também, não aconteceu, e tudo isso leva assim, a uma expectativa de angústia dos servidores, e não se duvida de uma retomada aí do movimento. Então, está dado o recado aqui pelo Antônio Lins, vice-presidente do Sintesp, ao vivo aqui no Floripa em Foco do Sintesp, que acontece toda terça-feira a partir das 2h30 da tarde. Obrigado, telespectador internauta, pela audiência. Acompanhe a reprise daqui a pouco a partir das 22 horas, também pelo www.tvfloripa.org.br. E obrigado pela presença, Antônio. Faltou mandar um alô, um abraço para alguém para fecharmos? Eu quero agradecer mais uma oportunidade que a gente teve de trazer um pouco mais esclarecimento com relação à situação do Estado, né? E dizer assim que a gente está aberto sempre para negociar, e desejar ao nosso servidor que está nos ouvindo que ele tenha confiança e acredite na sua entidade, porque enquanto tiver uma tábua no sindicato, a gente usará ela em favor da categoria. Até a última tábua. Até a última tábua. Muito bem. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.